Amém. Louvado seja Deus. Aleluia. Diga para quem está do seu lado assim, ó, que bom que você está aqui hoje. E diga assim, seja bem-vindo em nome de Jesus. Diga, é bom estarmos juntos. E é bom louvarmos a Deus. Amém? Glória a Deus por isso. Aqueles que estão com as suas Bíblias, eu quero convidá-los para que nós possamos ler juntos o texto que está em João, Evangelho de João, no capítulo 4, a partir do versículo 46. Capítulo 4 de João, a partir do versículo 46. Você encontrou o texto? Amém? Está escrito assim: segunda vez foi Jesus a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. E havia um oficial do rei cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Ouvindo este que Jesus vinha da Judéia para a Galileia, foi ter com ele e rogou-lhe que descesse e curasse seu filho, porque já estava à morte. Então Jesus lhe disse: se não virdes sinais e milagres, não crereis. Disse-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Disse-lhe Jesus: vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse e foi-se. E descendo ele logo, saíram-lhe ao encontro os seus servos e lhe anunciaram, dizendo: o teu filho vive. Perguntou-lhes, pois, a hora que se achara melhor, e disseram-lhe: ontem, às 7 horas, a febre o deixou. Entendeu, pois, o pai que era aquela hora, a mesma em que Jesus lhe disse: o teu filho vive. E sabe o que aconteceu? Está escrito: e creu ele, e toda a sua casa. Jesus fez esse segundo milagre, quando ia da Judéia para a Galileia. Você pode se assentar agora. Nessa história linda, nesse relato lindo do Evangelho de Jesus Cristo, nós vemos o quanto Deus nos proporciona sementes, né? Deus lança sobre nós, sobre o homem, sobre a sua criação, sementes. Tem sementes de Deus que estão sendo lançadas sobre a sua vida agora. Tem semente de Deus para a eternidade. Quando eu me refiro a semente da eternidade, eu estou dizendo que são sementes para você desfrutar na eternidade e desde a eternidade. Projeto de Deus antes da fundação do mundo era de que o homem já pudesse desfrutar da excelência da sua glória numa eternidade que nos precedeu, mas o homem jogou fora a eternidade que precedeu os nossos dias. Foi jogada fora como se não tivesse valor, como se não tivesse importância. Mas as sementes de Deus, elas se estabelecem em todos os dias da nossa vida. Em cada momento da nossa vida, a gente está diante de semente de Deus. Entendo que Deus abre os celeiros celestiais, sabe? Deus abre esses celeiros celestiais e derrama sementes nessa terra. O lugar onde Ele encontra espaço para fazer germinar, ali Ele produz vida. E olha que coisa interessante, porque Deus escolheu um lugar especial para fazer brotar cada uma dessas sementes. Esse lugar é o seu coração. Digo, meu coração. Digo, meu coração. É onde você vai entender que nas falas de Jesus Cristo, ele se refere ao coração do homem como o lugar propício para que as sementes de Deus sejam lançadas. É claro que nós vamos ver em outras passagens bíblicas, mesmo porque o povo de Israel, o povo hebreu, era um povo de cultura de semeadura e colheita. Isso faz parte de uma realidade, de uma civilização antiga. Então o povo plantava para comer, mas quando a gente vê Jesus fazendo menção, especialmente no Novo Testamento, Jesus fazendo menção às sementes, ele está querendo chamar atenção para onde colocar essa semente. Semente não germina em qualquer lugar. Semente não germina de qualquer forma. Semente germina se estiver plantada. E para uma semente germinar, ela precisa encontrar um solo que esteja disposto a recebê-la. Eu não sei se o seu coração é esse solo propício para isso, mas quando Jesus ele traz a parábola do semeador, e a gente lembra disso no Evangelho de Lucas,
no capítulo 8, você vai ver que está escrito, capítulo 8, versículo 11, quando Jesus diz assim: e essa é a parábola, a semente é a palavra de Deus. Jesus está dizendo para os seus apóstolos e discípulos de forma geral, Jesus está dizendo: em todo momento, o cumprimento do meu ministério será em lançar sementes, esperando que alguém receba essas sementes. E eu vou dizer um negócio: a gente tem vivido tempos em que essas sementes parece que estão passando de um lado do outro, na frente, atrás, e a gente está passando por cima, a gente está deixando as sementes para trás, sementes para trás, sementes para trás. Eu fico imaginando como se Deus estivesse lançando as sementes assim, ó, Ele lança e diz assim: vai cair naquele solo, Ele olha para você e joga. E talvez seu coração se feche de tal forma que aquela semente bate e cai, porque não tem espaço para aquela semente crescer, germinar, se estabelecer. É exatamente nesse contexto que Jesus traz aquelas 4 formas em que uma semente cai em determinado lugar e cresce ou não cresce. Ele fala das sementes que são deixadas à margem do caminho e vêm as aves dos céus e consomem, não é? E tragam aquelas sementes. Ele fala das sementes que caem em meio a espinhos, ele fala das sementes que caem em cima de pedra. Ele está falando rigorosamente da forma com que o nosso coração se apresenta a Ele. Imagina que em determinado momento é como se Ele estivesse lançando a semente. E na hora que a gente lê essa passagem de Lucas 8, que está escrito que tem solo, que é como se fosse um grande, sabe, um grande turrão ali, algo muito sólido, algo muito duro, que não se consegue plantar nada, é exatamente a configuração do coração que não recebe a semente. As sementes de eternidade, as sementes que são ministradas e lançadas pelo Messias. E Jesus está falando isso com os seus apóstolos e lançando essa palavra sobre muita gente no dia de hoje. Eu acredito nisso. Ele está fazendo isso em nossos dias, está fazendo em nosso tempo. E onde é que eu quero chegar falando a respeito dessas sementes de eternidade? Porque o que Deus quer que você usufrua na eternidade vindoura é o que Ele sempre desejou desde a eternidade que nos precedeu. O projeto de Deus de vida em abundância declarado por Jesus Cristo é que a gente entenda que tudo que Ele faz se encaixa a cada uma das nossas necessidades na terra. O que é que você precisa na terra hoje? Ele tem o que você precisa. O problema é que o coração do homem se voltou tanto para aquilo que ele precisa, que ele deixou de olhar para aquele que provê a necessidade. Entende isso? As pessoas começaram a olhar muito mais para aquilo que elas precisam e deixaram de olhar para aquele que provê as necessidades. Como se aquilo que a gente precisa fosse mais importante do que aquele que provê. De maneira que quando a gente olha a provisão como algo mais importante do que aquele que provê, a gente começa a estabelecer os nossos tesouros de vida na terra. E as pessoas começam a viver pela materialidade das coisas. Elas começam a viver as suas vidas esperando que alguma coisa aconteça. A ponto de Jesus dizer para aquele homem, como disse: se você não vê sinal, você não vai acreditar. Se você não vê o sinal, você não vai acreditar. E aquele homem incrédulo naquele instante diz assim: mas vai logo que meu filho está morrendo. A ponto de Jesus dizer assim: agora vai. Mas vamos entender essa história toda. A essa altura Jesus está em Caná da Galileia e ele volta. Caná da Galileia fica numa região naturalmente conhecida como a Grande Galileia, onde tem o Mar da Galileia, onde está Cafarnaum. Cafarnaum foi o quartel-general do ministério de Jesus Cristo. Jesus estava em todo o tempo em Cafarnaum. É onde tem Nazaré, a cidade de Nazaré. Lembra Jesus de Nazaré? Por isso chamado, ele era de Galileu, Galileu da região da Galileia. Mas quando você olha alguns capítulos atrás, você vai perceber que Jesus estava na Judéia, região de Jerusalém, a parte mais sul de Israel, Jerusalém. E ele estava lá num tempo de Páscoa, era a festa dos judeus, a festa da Páscoa. Ele está lá, é quando acontece aquela passagem que Nicodemos interpela ele, pergunta o que é necessário para poder desfrutar da excelência do poder de Deus. Jesus fala dele nascer de novo, toda aquela história. Jesus sai dali. Ali estava o Sinédrio, né? O Sinédrio se estabelecia exatamente ali em Jerusalém. Por que eu quero fazer menção dos lugares? Porque eu preciso conectar um pouco do espaço a toda essa história, para a gente não entender que isso é apenas uma passagem bíblica, uma passagem das Escrituras, e nada faz sentido. Claro que faz sentido.
Jesus sai de Jerusalém, não sei se você tem noção de espaço, de distância, mas quando Jesus sai de Jerusalém e ele está indo para Caná da Galileia, que a Bíblia diz que ele volta para Caná depois de ter realizado o primeiro milagre tempos atrás, ele volta para Caná da Galileia, a gente está falando de cerca de 193 quilômetros. Jesus está a pé. Jesus está a pé. Então, quando ele sai de lá da festa da Páscoa, lá em Jerusalém, diz a Bíblia que ele vai com seus discípulos para batizar, os discípulos batizavam, ele vai para aquela região, que é a região do Rio Jordão. O Rio Jordão, quando você pega o mapa de Israel, você vai ver que o Rio Jordão, ele é quase que uma fronteira entre o Estado de Israel, a nação Israel e a Jordânia. Está ele ali, naquela parte do Rio Jordão, mais a norte de Samaria, e ele está lá com seus discípulos. É daí que você vê que quando Jesus sai de lá, ele vai até a Galileia, ele vai até Caná da Galileia, ele precisa passar por Samaria. Rio Jordão está ali pertinho de Samaria, ele tem que passar por Samaria. E aí tem uma outra experiência, a experiência da mulher samaritana. A Bíblia fala que depois daquele testemunho, daquela mulher, de tudo que ela contou para os samaritanos se maravilharam e muitos creram nele. Muitos samaritanos creram nele. Sabe por que eu falo de tudo isso? Porque Jesus está passando e as sementes estão sendo lançadas. Se a gente se apropriasse daquela realidade de que samaritano não se relacionava bem com o judeu da Judéia, né? Por isso o judeu, Judéia. E aí o samaritano não se relacionava bem com o judeu, talvez eles fechassem os corações e não recebessem aquelas sementes, mas a Bíblia diz que muitos creram nele, porque a semente caiu num bom terreno, num bom solo, e aquelas pessoas acreditaram. Jesus então está passando por Samaria, está subindo. Quando você olha no mapa, ele está indo lá para a Galileia, região ali próxima de Cafarnaum, de Caná da Galileia. Ele chega em Caná da Galileia. E aquele homem, ele estava vindo de Cafarnaum, distância de um ponto para o outro, cerca de 30 quilômetros. Ele sai de Cafarnaum porque ele toma conhecimento que Jesus está ali em Caná da Galileia. E ele vai até Jesus. E quando ele chega até Jesus, esse servo, esse oficial do rei, ele chega para Jesus e diz: olha, eu preciso que você faça alguma coisa. Faz alguma coisa, eu preciso de um milagre, preciso de um sinal, preciso de uma evidência. E eu fico imaginando como a gente se porta diante daquilo que Deus nos dá, as sementes que Deus nos dá. Você abre a sua Bíblia e você percebe quantas sementes estão aqui dentro. Abre a sua Bíblia e olha quantas sementes estão aqui dentro, irmão. Olha para a sua Bíblia e veja quantas sementes estão aqui dentro. Se você puder pegar a sua Bíblia, será que tem alguma coisa dentro dela aí? Tem um marcador de texto, ou tem um marcador de Bíblia aí, né, de livro. Mas se você sacudir, esse livro está cheio de sementes. E Jesus naquela oportunidade está lançando sementes, ele está ministrando, ele está falando a respeito do reino de Deus. Esse era o grande propósito do ministério de Jesus Cristo. E aquele homem toma conhecimento de que Jesus está na região, que Jesus está próximo, e ele vai até Jesus. Quando ele vai até Jesus, ele diz para ele: olha, faz alguma coisa, cura meu filho, faz um milagre, cura meu filho, porque o filho dele estava à morte. E como o Senhor, ele enxerga corações, diga assim para ele, assim, diga: Pai, sonda o meu coração. Deus sonda corações, irmãos. Deus sonda corações. E Jesus vê aquele homem aflito porque o filho estava para morrer. O filho estava para morrer. E eu entendo que Jesus, antevendo a postura, o comportamento daquele homem, ele diz assim: se você não vê, senão você não vai acreditar. Você precisa ver alguma coisa, porque senão você não vai acreditar. Eu não sei, irmão, na sua vida, irmã, não sei como que é na sua vida, mas o que você está precisando ver, o que você está submetendo Deus a fazer para que você possa acreditar nele. Como é que você está fazendo a gestão da sua vida cristã? Se de repente seu coração está tomado de coisas dessa vida, coisas desse mundo, como é que está a gestão da vida em Cristo no seu coração? Será que você é como alguém que já desfrutou tanto da presença de Deus, já usufruiu de tantas coisas da presença de Deus, mas ora atravessa um momento de dificuldade, começa a questionar: mas Deus, o que está acontecendo? O Senhor está nesse negócio, não está? O Senhor está deixando, não está? Qual é a postura, qual é o comportamento?
Qual é a postura e qual é o comportamento? Será que o seu coração é como aqueles em que Tiago dizia assim, vós de ânimo dobre, a limpar os corações, é porque o coração ainda está suscetível a reagir às circunstâncias e tanta gente vive de forma reativa. Se a nossa vida estiver pautada numa postura reativa, nós vamos viver segundo as circunstâncias, mas nós replicamos a fala em instrução bíblica que diz assim, o justo viverá da fé ou pela fé. Eu não vivo do que vejo, mas vivo do que creio. E às vezes nosso discurso vira apenas poesia, vira um discurso poético, porque a gente não consegue entender como as coisas se processam, como elas acontecem, como elas ocorrem, e volta e meia a gente acha que pelas circunstâncias está tudo errado, está tudo errado. Deus estabelece uma construção, a nossa relação com Deus, eu costumo dizer isso, a nossa relação com Deus ela é construtivista. O que é uma relação construtivista? É uma relação de construção, de dia a dia, de dia a dia. O próprio Senhor disse assim, deixa a cada dia o seu mal. O que é a sua vida que hoje existe, amanhã ela se dispersa? Por que você está perdendo tempo em dizer o que comeremos, o que beberemos? Aí Jesus diz assim, olhai para as aves dos céus. Porventura não tem a sua vida mais importância do que os passarinhos dos céus? Olhe para os lírios dos campos. E cada oportunidade de vivência em Deus, a gente percebe o quanto há valor na vida de cada um de nós, a ponto de desfrutarmos dessas sementes, mas parece que a gente blinda o coração, fecha, para que essas sementes não cresçam, não germinem. Olha, o meu coração em Deus, eu quero que ele esteja aberto o tempo todo. Eu quero que o meu coração em Deus esteja fértil, que haja fertilidade no seu coração também. Que haja fertilidade no seu coração, para que o seu coração não rejeite nenhuma semente, para que o seu coração seja receptivo e esteja sensível a toda semente da parte de Deus. De Deus. Eu não digo para você cultivar ou você alimentar a vaidade do coração do homem, a arrogância, a presunção, a prepotência. E na realidade, a gente precisa estar atento e vigilante, porque o homem é fruto do meio em que ele vive. Tenha certeza disso. E se ele não se posicionar em Deus, ao invés dele mudar a geração onde ele está inserido, enxertado, aquela geração vai mudar o coração dele. Deus, quando escolheu Saul, para que Saul fosse o primeiro rei de Israel, Deus olhou o coração de Saul, e Deus enxergou que havia um coração sensível aos propósitos do Pai. Mas chegou um momento em que o próprio Deus disse, eu me arrependo de ter constituído Saul como rei. O nosso coração está à prova, o nosso coração está posto diante de Deus. E as sementes da parte de Deus estão sendo lançadas em todo o tempo. Ou nós absorvemos a semente, ou nós a rejeitamos. Ou nós entendemos o cuidado de Deus, entendemos todo o aporte de Deus para a nossa jornada na terra e nos apropriamos dessas sementes como todo o ferramental de Deus para uma construção de vida bem-sucedida. Ou a gente vai viver apenas tombando, tropeçando, caindo, levantando e depois culpando Deus por isso. E depois achando que Deus está errado por isso. Mesmo quando as coisas começam a dar certo. Mesmo quando tudo está dando certo. Israel se preparando para entrar na terra prometida. Na sua saga para a entrada rumo à terra prometida. Estava vencendo os inimigos, derrubando inimigo. Já sob o comando de Josué, derrubando inimigo. Chega um determinado momento que Josué avança sobre um povo era o povo de uma cidade chamada Ai. E a gente costuma dizer que foi Ai mesmo. Porque a presunção do coração do homem, porque a obstinação do coração do homem fez com que a soberba tomasse o espaço que deveria ser de Deus.
E Josué prepara o seu exército para poder avançar contra, supostamente, um povo muito menos preparado do ponto de vista da guerra. E avança sobre Ai. Mas eu vou dizer uma coisa, não lute pelo seu próprio braço, não lute pelas suas próprias forças, não busque em seus objetivos a razão de ser da sua vida e da sua existência. Saiba que em todas as coisas, Deus tem que ter espaço. Em todas as coisas deve haver lugar de Deus e em Deus. Deve haver espaço para isso. Uma certa oportunidade, Jesus, batizando junto com seus discípulos, seus apóstolos, começaram a perguntar a João Batista, disseram, poxa, você estava com aquele que você disse que lhe sucederia, mas vem cá, como é que é isso? A gente está seguindo você até agora, explica como é esse negócio. E João Batista diz assim, quem tem a esposa é o esposo, quem tem a esposa é o esposo, o amigo do esposo faz aquilo que ele lhe ordena, que ele lhe orienta, que ele lhe instrui. João Batista estava dizendo, todas as coisas precisam ser por Jesus Cristo. Eu só sou o amigo do esposo. Eu só sou o amigo do esposo. E quando o esposo vier buscar a esposa vai precisar estar sem mácula, sem ruga. A esposa vai ter que estar ataviada, preparada, completamente municiada, adornada para poder recebê-lo. A nossa vida precisa ser com os olhos voltados para o esposo. Olhe para o esposo, olha para ele, coloca ele como centro de todas as coisas, coloca ele como a razão de ser da sua vida. Assim você vai ver que as sementes elas vão começar a germinar, porque as sementes germinam pelo poder de crescimento do Espírito Santo. Lembra do apóstolo Paulo, dos escritos de Paulo? Um é o que planta, outro é o que rega, mas o Espírito Santo dá o crescimento. Quem faz crescer semente e transformar semente numa árvore frondosa é Deus, só Ele. Aí, o que está sendo falado para esse homem é exatamente isso. Ele chega para Jesus e diz assim, faz alguma coisa, tem que acontecer alguma coisa, meu filho está à beira da morte. Jesus percebe o coração dele, você tem que ver, você não está acreditando, você está perto de mim, você veio até a mim. E eu vou dizer uma coisa, as coisas começaram certas para aquele homem, ele foi até Jesus, não teve impeditivo de distância, não teve dificuldade de localização, ele sai de Cafarnaum, transita lá a pé cerca de 30 quilômetros. Às vezes tem gente que não consegue sair da casa para poder ir para a igreja, não tem? Às vezes tem gente que acha dificuldade para tudo está tão difícil. Coloca desculpa para tanta coisa. Aquele homem sai da sua terra, ele sai lá de Cafarnaum, vai até Jesus, vai até Caná, e ele começa certo, porque ele foi movido pela presença de Jesus Cristo. Não foi nenhum tipo de prática religiosa, nada que pudesse ser repreendido do ponto de vista da escolha espiritual. Não, ele fez o que era certo, vai até Jesus. Chegai-vos a Deus, Ele se chegará a vós. Vai você, age, toma uma atitude. Isso vai mostrar e vai provar que tipo de fé você carrega, que tipo de fé você sustenta, você professa. Romanos 10:17 diz assim, a fé vem pelo ouvir, de sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus, e o ouvir a Deus, ouvir a palavra de Deus, ser ministrado pela palavra de Deus, ser instruído e orientado pela palavra de Deus, esse é o bom começo. E aquele homem sai do seu lugar e vai até ele. Mas quando ele chega perto de Jesus Cristo, parece que começa a bater um sentimento de incredulidade, vai dar certo, não vai dar certo, vai ter milagre, não vai ter milagre. Será que vai acontecer alguma coisa? Não vai. Será que vai funcionar ou não vai? Eu não sei, irmão, se você está vivendo algum tempo em que o seu coração tem vivido balançado. Não sei se você está passando por algum momento de vida que está balançado, o coração está balançado. Como é que está seu coração hoje? Será que com sinceridade você colocaria diante de Deus para que o Senhor pudesse ver exatamente como está Ele? Como é que está seu coração? Como é que está seu coração? Jesus fala para aquele homem, se você não vê algum sinal, você não vai acreditar. Você não vai acreditar. Vai, Jesus, vamos embora lá. Vamos embora porque ele está morrendo. Vamos embora porque ele está morrendo.
O que é que está morrendo na sua vida, irmão? O que é que está te levando a tanto desespero que está morrendo na sua vida? Está morrendo o prazer de servir ao Cristo de Deus? Está morrendo o prazer de semear no reino? Está morrendo o prazer de você cuidar da família, da casa? Está morrendo o prazer de você exercer o seu trabalho, exercer o seu ministério, exercer a sua missão, responsabilidade? O que é que está morrendo? O que é que está morrendo? Porque parecem ser esses momentos aqueles que nos levam a uma condição de maior complexidade. Parece que tudo é mais difícil quando alguma coisa está morrendo. Enquanto não, a gente vai levando, vamos lá, vamos levando. Mas quando tem alguma coisa morrendo, parece que a gente se vê impotente, a gente se vê decadente. E parece que alguma coisa tem que acontecer, e às vezes para acontecer tem que ser algo palpável, algo que a gente possa ver que realmente está acontecendo, porque senão a gente não acredita. Senão a gente não acredita. Jesus fala para ele assim: vai lá que teu filho está bem, teu filho está vivo, vai que está tudo certo. Às vezes a gente precisa ouvir o Senhor dizer assim: olha, acredita, confia, vai que está tudo certo, estou com uma dificuldade aqui, um problema de relacionamento conjugal, está tudo certo, só confia e vai. Não sei diagnóstico, o que é que vai acontecer, como é que vai ser, só confia e vai, só vai. Disse-lhe Jesus: se você não vir sinal, se você não vê alguma coisa, se as pessoas não verem alguma coisa, se a grande massa não enxergar, não ver nenhum tipo de sinal, ninguém vai acreditar. O que mais você precisa viver para acreditar que Deus pode todas as coisas? O que mais você precisa esperar de Deus para você saber que Ele pode todas as coisas? Eu diria assim: olha para a sua vida e veja quem você é hoje, onde você está hoje, seja a idade que for. E a gente tem aqui um grupo na igreja mesclado. Aqui tem criança, tem bebê, aqui tem criança, adolescente, aqui tem adulto, aqui tem idoso, tem de tudo. Olha para dentro de você, olha para a sua vida. Olha quem é você, onde você chegou, como você está. Será que Deus precisaria provar mais alguma coisa para dizer quem é Ele na sua vida? Quem é Ele na construção da sua vida, na estruturação da sua vida? Você precisa do que mais? Tem coisas que movem o nosso coração, que a gente fica feliz, a gente saltita, a gente canta, a gente berra, a gente faz estripulia, a gente dá cabriola, cambalhota. Mas parece que quando se fala de Deus, parece que a gente está carregando um grande peso, um grande fardo. É um grande fardo. Porque parece que tudo é mais difícil. E a gente precisa entender isso. E entender que nessas coisas Deus está alinhando o nosso coração nele. Deixa Deus alinhar o seu coração nele. Deixa que o seu coração esteja alinhado no Senhor. Sabe o que é um coração alinhado em Deus? É assim: o coração vive as expectativas do homem e desse mundo. O que é que o mundo pode oferecer? O nosso coração reage às coisas que nos são oferecidas nesse mundo. Só que quando você sujeita o seu coração a viver experiências em Deus, talvez você não tenha a mesma resposta ou a mesma velocidade de resposta que você teria em condições naturais. Mas eu vou dizer uma coisa para você: Deus faz de forma diferente. Os meios são diferentes, as formas são diferentes. Mas uma coisa eu quero que você guarde no seu coração, porque é necessário que a gente tenha essa certeza. O que Deus tem para fazer na sua vida, ninguém vai poder fazer. Ninguém. Deus nos cerca de pessoas que são uma bênção, se tu uma bênção. Deus coloca em nosso caminho pessoas que são cheias da graça, cheias do poder de Deus. Mas tem coisas que somente Deus pode fazer e vai fazer. E é exatamente para que esteja fundamentada essa palavra
quando ele diz: se você não vê, você não vai acreditar. O coração do homem está inclinado para acreditar naquilo que ele vê, que ele entende que é palpável, que é concreto. Alguém chega para você e fala que foi curado, alguém fala para você que recebeu um livramento, alguém chega para você e conta uma história que diz assim: algo sobrenatural aconteceu, e talvez essas coisas nos levem a glorificar mais a Deus. Já viu como as pessoas reagem quando alguém diz assim: olha, acabei de receber um livramento, estava vindo aqui para a igreja e acabei de receber um livramento porque ia acontecer tal coisa, tal coisa. O que é que as pessoas fazem normalmente? O que é que elas dizem? Glória a Deus, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. A gente chega na igreja e diz assim: ó, Deus ama você. É porque a gente é movido pelo que realmente é natural, e a gente precisa ver as coisas naturais acontecendo. Mas era para ser assim? Não era para ser assim. Quando Jesus fala para aquele homem, diz assim: olha, se você não vê sinal, se as pessoas estão aqui não verem sinais, ninguém vai acreditar. Então faz assim, já que você não vai acreditar, se não vê um sinal, vai embora. Vai embora que teu filho está vivo, tá bom. E diga-se de passagem, o texto fala que quando ele recebe a notícia de que o filho estava curado, a primeira coisa que ele faz é o quê? Que horas foi? Só para saber se está batendo certo mesmo. Que horas foi? Foi tal horário. Rapaz, não é que foi no mesmo horário que Jesus disse que ele estava curado? As sementes são lançadas e o nosso coração vai sendo seletivo. Não quero, não quero, não quero. O filho está morrendo, eu quero. Aí passa a fase, o filho está bom, maravilha, glória a Deus, aleluia. Aí as sementes continuam sendo lançadas, os celeiros dos céus abertos, as sementes caindo, o solo aqui, ó, recebendo. Mas está assim: hoje está pedra, hoje está pedregulho, hoje está espinho, hoje está à margem do caminho. Mas na hora que a gente quer, está passando uma situação e a gente julga ser algo mais delicado, aí a gente diz: agora não, agora é o solo perfeito, agora eu preciso, Jesus, lança essa semente. Deus nunca deixou de suprir as nossas necessidades, nunca deixou de nos atender em nossas necessidades. Mas tudo aquilo que a gente passa, a gente desfruta nessa terra, seja algo até indesejável, é para que isso possa alinhar a nossa fé, é para que isso possa ajustar a nossa fé. A gente precisa ter a nossa fé calibrada. A gente precisa ter a nossa fé calibrada. Quando o oficial do rei diz: Senhor, vem antes que o meu filho morra, Jesus diz assim: vai que teu filho está vivo. Jesus estava calibrando a fé daquele cara. Se você não sair daqui agora, você vai mostrar e vai demonstrar que você não está acreditando em nada do que eu estou falando. Aquele homem sai correndo, aquele homem vai atrás lá do filho que estava à beira da morte. Mas eu entendo que até aquilo foi uma forma dele dizer: eu acredito, eu acredito. E Deus nos mostra que em todo tempo a gente tem a oportunidade de mudar a nossa posição. Muda, irmão, a posição. Muda a sua posição. Sabe que na vida a gente tem dificuldade de mudar determinados pontos de vista, porque a gente meio que sustenta ou receia da vergonha. Quando alguém diz assim: olha, eu fazia desse jeito, mas agora me dei conta de que está errado, é difícil alguém reconhecer erro. É por isso que é difícil alguém se arrepender dos seus pecados. Porque para se arrepender dos pecados, existe uma coisa que está agregada que se chama confissão deles. A salvação, ela está atrelada a um reconhecimento de pecados, mas a uma confissão de pecados. Reconhecimento de pecados e uma confissão de pecados. Aí é difícil alguém ter que dar o braço a torcer e reconhecer os seus erros por uma coisa chamada vergonha. Aí está escrito que é mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no céu. É claro que
tem uma linguagem figurativa nisso, que a gente associa ao buraco da agulha e tal. Em outro momento a gente fala disso, mas não tem nada a ver diretamente com isso, não. Não é o buraco da agulha da costura. Mas tenha certeza que promove o mesmo entendimento da dificuldade. É mais fácil algo que parece ser difícil, né? É mais fácil acontecer do que um rico entrar no céu. Que é difícil um coração se dobrar à plenitude, à graça, ao poder, à majestade de Deus. E as pessoas estão deixando que essas sementes se percam ao longo do caminho, por conta de uma coisa chamada vergonha. Eu vou dizer uma coisa, é melhor que você assuma a condição de vergonha, mas entre no céu, do que você acoberte alguma coisa errada e você fique pelo caminho, que você perca o seu lugar na eternidade. Deixe que Deus ministre no seu coração a respeito disso. Deixa Deus ministrar a respeito disso, porque o grande problema dos corações, o grande problema de muitas vidas, de muitas pessoas, é que parece que existem coisas nessa vida que ganham uma importância maior do que a de andarmos certos diante do Senhor, de andarmos certos, corretos diante do Pai. Deixe que uma coisa substitua a outra, ou pelo menos deixe que andar correto na presença do Pai substitua o andar de qualquer jeito, de uma vida dissoluta, mas não deixe que seja o contrário, é isso que eu quero dizer. Vai, pode ir que seu filho está vivo. Como é que alguém sai de uma condição ali e diz assim, meu filho está morrendo? Vai, vai que ele está vivo, mas como? O que me trouxe até aqui foi o fato de saber que ele estava morrendo, mas vai, revela o seu coração. E eu imagino que naquela volta, para aquele rapaz, aquele homem voltar ao encontro do seu filho e saber que ele estava vivo, eu imagino, a Bíblia não entra nesses detalhes, mas imagino quantas coisas estavam acontecendo naquele coração, quanta coisa estava sendo vomitada, incredulidade, quanta coisa, resistência, rejeição. E eu fico imaginando, passando um filme na cabeça daquele homem, diz assim, eu já saí de Cafarnaum, eu já vim aqui a pé 30 quilômetros, 30 km para encontrar Jesus, me falaram tantas coisas dele, agora eu estou diante dele, ele me disse, meu filho está curado, eu não vou crer nisso, eu não vou acreditar nisso. Não, eu não vou desperdiçar a oportunidade, eu não vou jogar fora essa semente. Eu não vou jogar fora a semente da restauração, eu não vou jogar fora a semente da vida transformada do meu filho, não vou jogar fora. Eu digo para você, irmão, não jogue fora as sementes que procedem do coração de Deus, não jogue fora essas sementes. Deus te proporciona sementes de restauração da alma, restauração do espírito. Deus te proporciona sementes que mudam e podem mudar a história da sua família, a história do seu trabalho, do seu emprego. Quantas pessoas estão passando momentos tão difíceis por conta de trabalho, por conta da consolidação ou não de vida profissional, não estão estabelecidos, parece que tudo aquilo que foi feito ao longo do tempo parece que nada se aproveitou, e alguém está vivendo uma vida aquém daquilo que se preparou para viver, e continua acreditando que não vai acontecer nada, não vai mudar nada, não vai mudar nada, não vai mudar nada. Não, que isso? O Senhor está lançando semente, em todo o tempo tem semente. Só observa que Deus está lançando sementes que de repente você está dando ali uma patada aqui, um coicezinho ali, você está chutando outra ali, e você está deixando de fora as sementes que poderiam mudar a sua vida. As sementes poderiam mudar a sua história. Imagina se aquele homem, chegando perto de Jesus, Jesus diz assim, agora vai, teu filho está curado. Imagina se aquele homem também naquele momento dissesse assim, como assim? Ele estava morrendo, por isso que eu vim para cá. Não vou fazer isso não, eu só vou se você for comigo, Jesus. Talvez a sentença de morte daquele menino tivesse ali. Talvez a história dele tenha sido mudada completamente, porque o pai dele assumiu a posição em Deus de acreditar, de confiar. Então confia, irmão, confia em Deus, fala para quem está do seu lado assim, diga confie, diga assim, não deixe de confiar não, fala aí, diga confie em Deus. Está lá Jesus liberando sementes, liberando a palavra, liberando a palavra.
E a gente observa assim, porque talvez a grande necessidade daquele homem, daquela família, fosse a restauração física, a cura da enfermidade. Deus age no sentido de restaurar pessoas de enfermidade. A gente sabe disso, não há dúvida quanto a isso. Mas tenha certeza que todo o projeto de Deus se afunila para uma coisa chamada salvação. Salvação. E mais uma vez, assim como em outras passagens nessa, você vê Deus agindo para sustentar o homem em sua necessidade local, pontual, nessa vida, e Deus age no sentido de promover a salvação. Tem uma necessidade sendo suprida agora na vida do homem, o homem natural, e uma necessidade do homem sobrenatural sendo suprida. Deus age sempre dessa forma, no homem natural, no homem sobrenatural. Na vida que espera algo de Deus nessa jornada, nesse tempo, e uma vida que espera em Deus para a eternidade. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. O apóstolo Paulo diz assim: se nós esperarmos em Deus somente nessa vida, como aqueles que dizem assim, olha, Deus vai fazer, Deus vai mudar a história, Deus vai realizar, Deus vai fazer, vai acontecer, vai resolver o problema financeiro, resolver o problema da saúde, resolver o problema da família, resolver o problema do trabalho. Se a gente esperar nele somente nessa vida, nós somos os mais miseráveis dos homens. Porque a nossa vida, ela espera no Senhor, na eternidade. Existem necessidades físicas, materiais, necessidades naturais supridas, mas todas as coisas se afunilam para aquilo que o homem precisa. E o homem precisa mesmo é de Jesus Cristo. O homem precisa mesmo de Jesus Cristo. Nós estamos entrando numa semana em que você vai ser demandado, você vai precisar fazer coisas, vai precisar resolver coisas, você vai até se preocupar com um monte de coisa, você vai ficar até questionando a Deus como vai ser, mas no final de todas elas, o que você precisa mesmo é de Jesus Cristo, porque ainda que falte o pão na mesa, você vai precisar ter Jesus Cristo, ainda que falte o dinheiro, para que se complete o pagamento de alguma conta que está aí pendurada, você vai precisar mesmo é de Jesus Cristo. No final de tudo, tudo estará resumido numa coisa chamada salvação. Ou você está com Ele, ou você não está com Ele. Ou você é com Ele, ou você é contra Ele. Quem com Ele não ajunta, espalha. Se não ajunta, com Ele espalha. O homem confiou naquela palavra, ele sai, ele parte, o texto diz que ele estava no caminho, e quando ele vai chegando, antes mesmo que ele chegasse, pudesse ver, prontamente o filho restaurado, recuperado, dão a notícia para ele. É a necessidade do homem sendo suprida, aquele homem estava com um vazio absurdo no coração por uma necessidade natural. Existem necessidades naturais que consomem a nossa alma. Existem necessidades naturais que sugam as nossas energias. E aquele homem foi suprido, porque quando ele chega e avisam que o filho dele estava restaurado, ele fica com seu coração transbordante, ele está feliz, ele está satisfeito, ele está preenchido, ele está renovado, e não tem pecado nisso, hein? Só para dizer, não tem pecado nisso. Deus quer que você viva, usufrua da eternidade, no tempo da eternidade, mas Deus quer que você seja a expressão da glória dele na terra. Na terra. A Bíblia fala pelo apóstolo Paulo em Filipenses capítulo 4, ele diz assim, olha, seja o seu testemunho conhecido diante dos olhos dos homens. Seja a sua vida revelada aos homens de quem você é. Quem você é? O que Deus tem feito na sua vida? O que Deus tem mudado na sua vida? O que tem acontecido de diferente pelo fato de você ter colocado o seu coração na presença dEle? Você ter escolhido andar agora junto com o Cristo de Deus. Você agora não vive mais por você mesmo, agora não vivo mais eu, Gálatas 2:20, mas Cristo vive em mim. Isso precisa estar em ebulição no seu coração. Eu não vivo mais eu, Cristo vive em mim. E tem alguma coisa mais especial, mais importante do que você saber que você não se autogoverna, mas que o Espírito de Deus direciona as suas atitudes
e conduz você a agir de forma compatível, coerente com a sua palavra? Será que tem alguma coisa mais importante do que isso? Será? Quanto mais as pessoas ficam buscando meios, mecanismos, formas, como vai ser? Como me aproximo de Deus? Como me relaciono com Deus? A Bíblia diz que um coração quebrantado e contrito, Ele não despreza, Ele não rejeita. Tem porventura o Senhor mais prazer em sacrifícios e holocaustos do que se obedeça a sua palavra? Quando os apóstolos ficavam perguntando como vai ser, o que é que molha, o que é que lava, o que é que não lava, o banho da purificação, Jesus dizia assim: mas vocês já estão purificados pela palavra. Vocês estão buscando mais amuletos, vocês estão buscando mais meios concretos para vocês acreditarem. Precisa. Parece que o homem é o mesmo. A gente está falando de um tempo completamente diferente, de um outro momento da história, mas parece que as pessoas continuam necessitando de bezerros de ouro para que elas possam acreditar em alguma coisa. Elas estão precisando de algum objeto, elas estão precisando, parece que para que as pessoas possam se ajuntar e possam falar do amor de Deus, é necessário ter alguma coisa concreta e palpável. Quantos bezerros de ouro mais precisaremos para que o coração obstinado do homem se corrompa ainda mais? Quantos mais? E o homem alimente um relacionamento tão distanciado de Deus? Quantas? Você vai precisar de uma garrafinha da água do Jordão para você estar na igreja. Você vai precisar de uma rosa para que seja entregue para você acreditar que Jesus é a rosa de Saron, e você precisa dela para acreditar. O que mais é necessário? Ou será que as gerações elas vão se sucedendo e as gerações continuam rejeitando as sementes, e Deus continua derramando, entregando semente, semeando semente, lançando semente, e a gente olha, lê lá Gênesis, e a gente recrimina como foi que Adão fez. O que Adão fez foi desobedecer a Deus. O que é que as pessoas mais fazem hoje? Elas desobedecem a Deus, mas a gente só acha que Adão estava errado. A gente só recrimina o fato de Adão ter sido omisso, da postura de Adão de estar distanciado de Deus e de se sujeitar à ação do diabo. Aí a gente, de bate-pronto, assim: sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. E a gente não consegue olhar o que a gente fez no dia de ontem, anteontem, há 3 dias atrás, há uma semana, há um mês, mas acha que a gente está tão bem com Deus. O errado da história é Adão. A gente precisa de alguém para culpar. Na verdade, o ser humano sempre precisou de alguém para culpar. Sempre. Se você olhar para dentro de você, você vai perceber que você não precisa mais eleger ninguém para você culpar. Ninguém. Porque se você não olhar para você e não enxergar que o culpado é você, você nunca vai entender o mistério da cruz. Porque Jesus morreu pelo culpado. Jesus morreu pelo culpado. Se alguém diz assim: eu não tenho culpa alguma, ele está dizendo: não preciso do sacrifício da cruz. Se eu não tenho culpa, não preciso do sacrifício da cruz. Quando Jesus ele vai lavar os pés de Pedro, Pedro diz assim, e a gente até entende, humanamente falando, a gente diz assim: poxa, olha o cuidado, o zelo. Ele amava tanto Jesus que não queria que Jesus fosse lá lavar o pé dele, aquela coisa toda. E Jesus diz assim: você tem que deixar, Pedro, senão você não vai entender a razão de ser de tudo. Não vou deixar, então tá, se você não vai deixar, então tudo bem, você está fechando o seu coração para uma semente de vida eterna, você está jogando fora essa semente. E aí Pedro diz: então tá, então me lava todo, me lava na cabeça, me dá um banho por completo, eu não quero me afastar de ti, Jesus, eu não quero me afastar de ti. O Senhor lança sementes para que a gente possa estar bem resolvido nesse século, nesse tempo, nessa geração, nesse recorte de existência, nesse momento que a gente transita, nesse lugar chamado terra. Mas não acaba aqui. Porque todo o propósito de Deus estará voltado e afunilado para
salvação. E quando você termina de ler essa passagem, você vai dizer que maravilha, porque o filho daquele homem foi curado. Não é necessariamente dessa forma, ou não é exatamente por essa razão. O maior motivo de alegria é porque depois de tudo aquilo ter acontecido, ele creu. A parte mais importante desse texto é que no final de tudo aquele homem creu. Aquele homem acreditou. E é por isso que há alegria no céu por um pecador que se arrepende. Quando a Bíblia diz que depois daquilo aquele homem creu, é porque até o momento que ele vai até Jesus, olha que a gente leu a passagem, parece que quando ele chega até Jesus, ele vai até Jesus porque ele crê. Não, ele não foi até Jesus porque ele acreditava. Ele foi até Jesus porque as pessoas falaram de Jesus. Mas não adianta estar perto de Jesus e não entrar nele. Não adianta estar do lado de Jesus e não entrar nele. Não adianta. Não adianta vir para a igreja ou não adianta carregar uma Bíblia se aquilo que nela está escrito não muda a sua natureza. Não adianta a frequência no culto se aquilo que é ministrado, se a mensagem que chega ao seu coração, e mais do que a mensagem que é ministrada, se a instrução do Espírito de Deus que ministra muito mais do que aquele que prega, não encontrar espaço no seu coração, serão sementes perdidas ao longo do tempo, e depois a gente vai chegar lá na frente e vai dizer, por que foi assim comigo? Por que foi assim comigo? E as pessoas vão deixando as sementes para trás, vão ficando para trás, vão ficando para trás, vão ficando para trás. A parte mais importante de toda essa história é que aquele homem creu, e além daquele homem ter crido, toda a casa dele foi salva. Toda a casa daquele homem foi salva. Sabe que às vezes a gente se apega a coisas tão mínimas, tão pequenas, e a gente deixa de enxergar as coisas que realmente têm importância, as coisas que realmente têm valor. Tem valor. Quando alguém reclama pelo pouco que teve para comer, esquece de enxergar que teve alguma coisa para comer, ainda que tenha sido diante do seu julgamento pouco. Quando alguém reclama pela temperatura alta ou baixa, e que acha que aquilo é tão ruim, talvez não tenha se dado conta de que Deus a fez de uma forma que ela pudesse suportar ou a temperatura excessivamente elevada ou excessivamente baixa. A gente começa a dar valor àquilo que nós julgamos ser mais importante, mais significativo. E o que é mais importante, mais significativo para o homem, diz muito respeito àquilo que ele queria ter e ele não tem. A soberba, a vaidade, diz muito respeito daquilo que ele tem, das coisas que ele possui, e que de repente ele pode tirar vantagem sobre alguém que não tem. Existem coisas que ocupam espaço no nosso coração e que vão tirando a oportunidade das sementes de eternidade serem colocadas, posicionadas. Não desperdice as sementes de Deus na sua vida. Não jogue fora nenhuma dessas sementes. E eu falo com toda sinceridade, e com todo cuidado, e todo amor, e todo zelo. Cuidado com essas sementes. Tenha muito cuidado com essas sementes. Porque a vida é um sopro. Tudo passa muito rápido. Tudo passa muito rápido. E as coisas mudam num estalar de dedos. E no mesmo estalar de dedos, os céus e a terra passarão. Mas a palavra de Deus, que de acordo com Lucas 8:11, é a semente, essa não vai passar. Sabe o que eu quero dizer com isso? Que no final de tudo, a única coisa que você vai carregar para a eternidade são as sementes. Somente as sementes. Então não jogue fora as sementes que Deus te oferece e proporciona. Amém?